Número legal. Invocando a proteção de Deus, fonte de toda razão e justiça, declaro aberta a presente sessão. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, segundo o artigo 195 do Regimento Interno, as sessões em que se discutem as contas do prefeito terão somente esta matéria na ordem do dia, que deverá ser votada logo após a leitura dos papéis do expediente da mesa. Portanto, o item 4 da ordem do dia não poderá ser votado nesta data. Considerando que na semana do dia 25 ocorrerá o Carnaval, coloco em votação a transferência da sessão para o dia 28, às 10 horas. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Portanto, a sessão pós-Carnaval será dia 28, sexta-feira, às 10 horas da manhã. Encontram-se sobre as mesas, à disposição dos senhores vereadores, as atas da 35ª sessão ordinária, a terceira legislativa da 12ª legislatura, realizada de 5 de novembro de 2019, a ata da 36ª sessão ordinária, a ata da 37ª sessão ordinária, a ata da 38ª sessão ordinária, a ata da 39ª sessão ordinária, a ata da 40ª sessão ordinária. Trabalhando bastante. Está de férias, né? Senhor secretário, por gentileza, lê o expediente da mesa. Projeto de lei complementar número 1/2020. Autor, Executivo Municipal. Dispõe sobre a folga compensatória decorrente do serviço prestado no processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar. Projeto de lei número 2/2020. Executivo Municipal. Concede ao candidato desempregado ou hipossuficiente isenção do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos em processo seletivo, no âmbito da administração direta e indireta do município. Recurso número 1/2020. Autor, Alexandre Correia Comim. Interpõe recurso a fim de submeter parecer contrário ao projeto de lei número 92/2019, processo número 272/2019, ao plenário para votação. Os projetos serão encaminhados às outras comissões. Iremos passar o expediente dos senhores vereadores, os quais dispõem de 10 minutos. Senhor secretário, por gentileza, proceda a chamada. Alexandre Correia Comim. Proceda a chamada. Carlos Eduardo Barbosa. A palavra ao nobre vereador Cadu Barbosa. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, vereadoras. Saudar todo o público presente. Presidente, eu tenho 3 projetos de lei aqui. Gostaria de fazer uso, falar sobre a justificativa, fazer leitura da justificativa. Regimental. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei. Justificativa. Hoje em dia é muito comum ver discussões sobre direitos dos animais. Não temos dúvidas de que, cada vez mais, as pessoas preocupadas em cuidar melhor dos animais, mesmo que isso represente a renúncia a vários prazeres e abandonos de maus costumes, por isso é importante que continuemos esse trabalho de convencimento. Existe um hábito cultural de usar bombas, rojões e fogos de artifícios em comemorações de vários segmentos da sociedade. O barulho causado por esses espetáculos causa pânico e desorienta os animais, vez que eles possuem uma sensibilidade auditiva muito superior ao ouvido humano. Quem possui animais domésticos conhece bem o terror que representa para eles o estrondo dos rojões, onde inúmeras vezes acabam acontecendo mortes
por enforcamento em coleiras, quedas de janelas, distúrbio digestivo, fugas seguidas de atropelamentos, automutilação, parada cardiorrespiratória devido ao barulho enlouquecedor dos rojões. Outro ponto importante é a questão do autista. Muitas crianças com TEA, transtorno espectro de autismo, têm dificuldade em regular a informação sensorial que eles bombardeiam diariamente. Elas podem ser excessivamente sensíveis ou subsensíveis aos sons e pode ter dificuldades em interpretar informações sensoriais que seu cérebro recebe. Isso deixa muitos pais perdidos sobre o que fazer a respeito para ajudar seu filho a viver em dias como a virada do ano, que popularmente acontece em espetáculos pirotécnicos com fogos barulhentos. Sabemos que é muito difícil impedir a comemoração barulhenta, mas é importante ressaltarmos que a diversão de alguns pode representar danos irreversíveis a outros. Vale ressaltar que não somos contra o espetáculo pirotécnico com efeito de luzes. O que abominamos são fogos de artifícios que geram estampidos. Diante do imposto é que vem submeter a apreciação dos nobres pares o seguinte: proíbe o manuseio e a queima de soltura de fogos estampidos e de artifícios, assim como de qualquer artefato pirotécnico com efeito sonoro, ruídos, no município de Praia Grande e da outras providências. Projeto de lei, presidente. Será encaminhado às outras comissões. Senhor presidente, senhores vereadores, justificativa. O que vemos diariamente nas ruas do município de Praia Grande é o descaso com a vida animal, onde centenas de animais estão sujeitos ao abandono por parte do poder público. Importante lembrar que a saúde humana, que a proteção ao meio ambiente está diretamente ligada à causa animal. Assim sendo, ante a motivação que estão expostas nessa justificativa, peço apoio e voto favorável aos nobres colegas, no que se trata de uma medida de mais alta relevância de interesse público. Sala Emancipador Oswaldo Tosca, 11 de fevereiro de 2020. Projeto de lei que dispõe sobre o atendimento veterinário público. Será encaminhado às outras comissões. Tem outro projeto de lei aqui, presidente, que proíbe no âmbito municipal de Praia Grande a conferência, no caso, a revisão de produtos adquiridos pelo consumidor em supermercado e similares após o pagamento das compras no caixa. São 3 projetos de lei, presidente. Todos serão encaminhados às outras comissões. Senhor presidente, queria aproveitar aqui e dizer que na próxima quinta-feira já estive falando com alguns vereadores sobre a vinda do pessoal da faculdade São Judas Unimonte, que representa a questão de uma comissão que foi formada nessa casa para discutir a questão do atendimento veterinário público, né? Público-privado, uma parceria da Faculdade São Judas Unimonte com a Prefeitura de Praia Grande. E é isso que essa Câmara está fazendo, a comissão, os vereadores estão apoiando. É uma parceria que não tem muito ônus para a Prefeitura e que ajuda muito a universidade para ter o estudo, né, para que tenha o estágio aos estudantes do curso de Medicina Veterinária da Unimonte. Então, na quinta-feira, estava marcada para ontem, e na quinta-feira, e não pôde por conta das chuvas, né, e ontem remarcaram para quinta-feira às 14 horas aqui na Câmara, com uma visita na sequência no nosso Centro de Controle de Zoonose. Então, eu ia pedir aos vereadores que puderem participar dessa visita às 14 horas. Na quinta-feira, às 14 horas. O Marcelino faz parte da comissão, né? O vereador Marcelino e o vereador Rômulo também faz parte. Mas gostaríamos da presença de todos os vereadores, até porque a gente sabe que os munícipes cobram de todos os vereadores essa questão do animal abandonado na rua, né? Eu acho que não é só uma cobrança a esse vereador, mas a todos os vereadores que estão aqui. Eu sei que a demanda é grande. Eu já tive particularidade com cada vereador aqui. Teve, na semana passada, eu tive com o vereador delegado, o doutor Alexandre Comim. Nós tivemos na delegacia um pitbull, né, doutor? Que teve lá, que era fruto de abandono. Ele estava rondando o bairro da Vila Tupi e
à noite só a delegacia estaria aberta, então o animal acabou entrando lá. E como tem esse caso, o vereador Dimas já me procurou também falando de alguns casos, o Rômulo já me falou também de alguns, vários vereadores aqui, já conversei muito com o Eduardo Xavier, também com o Leandro Davelino sobre esse caso, com o Betinho. Acho que todos os vereadores aqui, próprio presidente, já conversamos sobre essa questão da causa animal. A gente sabe que é uma preocupação da prefeitura, a gente sabe que a prefeitura tem muitas preocupações, inclusive a saúde humana, mas essa casa também está voltada, né, do vereador Rômulo, à questão da causa animal, e a gente achou uma forma de resolver essa questão e não usar dinheiro da saúde pública, usando uma parceria com a Universidade de São Judas, vai ajudar muito a cidade, e eu acho que vai ser bom para todos. Então eu peço que, se os vereadores puderem estar participando na quinta-feira, às 14 horas, se algum munícipe interessado também quiser fazer parte dessa reunião, eu convidei as 3 ONGs da cidade que tem CNPJ constituído para participar também, porque eu acho que a participação da população é muito importante. Então é isso, presidente, eu estou muito otimista com essa parceria. O prefeito nos deu aval para estar fazendo essa parceria mesmo, para estar entregando tudo mastigadinho, porque é importante a gente pegar e ver o que já aconteceu em outros lugares, né, para a gente não errar aqui. Estou muito confiante, estou muito otimista e acho que vai dar muito certo, e conto com o apoio de todos os vereadores, né? A comissão, né, Marcelino, Rômulo, a gente conta com a participação de todos os vereadores, porque a gente sabe que não é um caso único, né? É um caso, né, para todos, e a população animal da cidade cresce a cada dia, não só na cidade como no país todo, e é uma forma da gente diminuir esse prejuízo e essa dor para os animais que a gente quer tão bem. Tá bom, presidente? Eu queria agradecer aqui, desejar um bom dia a todos. O vereador Hugo não está aqui, eu acho que ele estava aniversariando, né, hoje, eu não sei se é hoje ou foi ontem, né? Mas ontem, né, o vereador Hugo fez aniversário. E é isso, eu queria agradecer a presença de todos e desejar um bom dia. Dimas Antônio Gonçalves. Prossiga a chamada, presidente. Edinaldo dos Santos Com a Passos. palavra, solicita a vice-presidente que assuma o lugar, a mesa. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, mesa diretora. Bom dia a todo o público presente. Bom dia a Cleiton Polese e sua equipe. Bom dia, seu Denilson, morador da Mirim. Seja bem-vindo a essa casa. Enfim, bom dia, nobres pares. Eu trago aqui, senhor presidente, um requerimento. Senhor presidente, eu trago um requerimento aqui, senhor presidente, que ele fala a respeito de mobilidade urbana, e é do bairro Tupiri. O pessoal do bairro lá, em especial da rua José Benedito de Almeida, eles pedem para que retire a passagem desse ônibus daquela rua. Na verdade, esse ônibus ele entra na João de Paula Filbert e vira na José Benedito de Almeida e segue o seu caminho. Só que o espaço entre a Marginal e a José Benedito de Almeida ele é muito pequeno. Essas pessoas, elas não se importam de caminhar da rua delas até a Marginal para embarcarem nos ônibus, uma vez que esses ônibus estão causando um transtorno muito grande lá no bairro. Então, eu vou fazer a leitura do requerimento aqui. Pode fazer, regimental. Tem um rap tocando aí muito bom, hein, por sinal. Põe de fundo musical aí para mim. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, requerimento. Fui procurado por moradores do bairro Tupiri, principalmente da rua José Benedito de Almeida, que me apresentaram um abaixo-assinado e me informaram da problemática nas ruas do bairro. Apesar de diversos moradores estão com diversos problemas relacionados ao itinerário do ônibus,
que circulam dentro do bairro, tendo em vista serem veículos pesados e, ao circular entre as ruas, acabam por tremer as casas, causando os citados problemas. Vale frisar que, devido a ser um bairro antigo e as casas não foram construídas para estes excessos de impacto em suas estruturas, bem como as edificações, vêm sendo abaladas e diversas delas apresentando rachaduras, deslocamentos de portas, portões e lajes. Além disso, o tráfego e a circulação dos ônibus por dentro do bairro acaba por ocasionar aumento dos buracos nas ruas, bem como insegurança aos moradores, tendo em vista a velocidade que passam alguns motoristas ao trafegar pelo local. Os moradores reunidos acreditam que, com a volta da circulação do ônibus somente pela marginal, tal problemática não mais ocorrerá, ajudando e muito na vida diária dos mesmos. Diante do exposto, requer a mesa, na forma regimental, seja oficiado o excelentíssimo prefeito municipal, Sr. Roberto Pereira Mourão, para que, por meio da secretaria responsável, responda os seguintes questionamentos. Qual o itinerário dos ônibus que circulam pelo bairro Tupiri? Quais são as linhas? Há alguma reclamação de moradores do bairro com relação a algumas problemáticas ocorridas com a passagem do ônibus por dentro do bairro? Há algum estudo de impacto ocasionado pela passagem do ônibus com relação a essas moradias? Caso a resposta para o último questionamento seja negativa, requer seja efetuado estudos de impacto de passagem do ônibus por dentro das ruas do bairro Tupiri, avaliando assim se existe alguma problemática com tal circulação do ônibus, bem como a possibilidade da diminuição de tal impacto na vida dos munícipes que lá residem. Sala Emancipador Zalutowski, 11 de fevereiro de 2020, Reco Vereador. É o requerimento. Em discussão, requerimento do vereador. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado, presidente, seu requerimento. Eu só quero subscrever. Ele segue aqui, com várias assinaturas dos moradores, de abaixo assinado, e eu espero que o secretário dê uma olhada com carinho e dê um jeito lá para que ajude os nossos munícipes lá. Senhor presidente, nada mais. Um bom dia a todos. Bom dia. Senhor secretário, proceda a chamada. Eduardo Pádua Soares Jardim. Eduardo Rodrigues Xavier. Bom dia, presidente, componentes da mesa, nobres pares, um bom dia a todos os funcionários, público presente. Tenham um bom dia, é sempre bom vê-los aqui prestigiando o nosso trabalho aqui na Câmara em relação ao nosso município. Quero aproveitar aqui o meu tempo que eu tenho de uso da palavra para fazer uma leitura de uma indicação referente ao transporte público. É uma indicação que é uma reivindicação dos usuários do transporte público, os passageiros, né, tanto municipal quanto intermunicipal. E nós sabemos que a administração, juntamente com a região da Baixada Santista, sempre vem fazendo as pesquisas, né, origem e destino, que seja elas. Então, vou fazer a leitura aqui da mesma, para que a Secretaria e os técnicos da Secretaria de Transporte possam fazer esse atendimento, tendo a reivindicação dos usuários do transporte público. Indicação. Este ano, teremos um novo contrato licitatório para empresas que pretendem administrar o sistema de transporte público de nossa cidade. Diante disto, efetuei uma pequena consulta aos usuários do sistema de transporte através de uma pesquisa onde apontam pontos positivos e negativos do sistema de transporte em nosso município. Através de análise dos dados, temos algumas sugestões para a melhoria do sistema, com o objetivo de ser incluído um novo contrato. Segue pesquisa anexa, dados e imagens para análise. Segue aqui algumas sugestões das melhorias para os usuários do sistema de transporte. Melhorar pontos de paradas separados em tamanhos com análise de ocupação. Nem todo ponto necessariamente precisa ser
da mesma dimensão, mesmo tamanho. Em pontos com maior número de usuários, instalar o Wi-Fi. Implantação de pontos ecológicos, mesmo porque nós vivemos em numa região da Baixada Santista litorânea. Sol, muito quente, então as pessoas sentem muito nesses dias de calores. Contratação de empresa para manutenção periódica dos pontos de parada, desafogando outras secretarias com esse tipo de demanda. Por que isso, gente? Nós temos muitos abrigos de ponto de ônibus com a manutenção deteriorada. Então, para não ficar sob responsabilidade somente das secretarias, eu acredito que dentro do contrato você possa contratar empresa especializada somente para esse tipo de manutenção. E assim você dá um conforto maior para os usuários de transporte, onde ficam nas paradas e nos pontos de ônibus. Aumento de linhas em finais de semana para pontos turísticos e de lazer da nossa cidade. Análise de implantação de corredores em locais específicos em horários de pico, exemplo, Praia Grande, sentido São Vicente. Implantação de terminal de ônibus no bairro do Samambaia. Diante do exposto, indico ao excelentíssimo senhor prefeito, Alberto Pereira Mourão, que viabilize junto à secretaria competente a análise das sugestões acima. Eu acho que o bairro do Trevo, né, como era chamado antigamente, necessitam de uma atenção maior em questão da estrutura para que as pessoas daquela região, que gera em torno de 70 mil pessoas, tenham um pouquinho mais de viabilidade e mobilidade urbana no nosso município. Então fica aqui a sugestão, a indicação e peço uma atenção maior para a administração na elaboração técnica do novo contrato, tá bom? Um bom dia a todos e obrigado pela atenção. Parabéns, vereador. E a Comissão de Transporte deve acompanhar isso com afinco. Parabéns pela indicação. Obrigado. Será muito importante a comissão estar atento a essas sugestões, mesmo porque tem a pesquisa para consulta, Tá ok? bom. Senhor secretário, proceda à chamada. Ugolino Alves Ribeiro. Oi, quer passar? Senhor presidente, representante aqui da mesa diretora, assessores parlamentares, imprensa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhores, público presente, um bom dia a todos e sejam bem-vindos a essa Casa de Leis. Tem um requerimento. Regimental. Apesar do requerimento, já é o aniversário da SEV, pedindo prorrogação. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. Tendo em vista que a Comissão Especial de Vereadores, criada pelo requerimento número 14 de 2019, com o objetivo de elaborar relatórios e tomar todos os atos legais referente à abertura do canal para resolver o problema de enchente no bairro Princesa, ainda não concluiu os seus trabalhos, requeiro à mesa ouvido do outro plenário, seja prorrogado por mais 180 dias o prazo para apresentação do relatório final. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 11 de fevereiro de 2020, Ugolino Alves Ribeiro, vereador. Requerimento. Em discussão, requerimento do nobre vereador. Em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como está. Aprovado o vosso requerimento. Obrigado. Nessa comissão, acho que faz parte o vereador Eduardo e a vereadora Janaína. Estou aguardando aí a última reunião do DAEE, junto com a Sabesp, que, segundo informações, a Sabesp vai assumir essa licença ambiental que está impedindo de iniciar essas obras no canal. Espero que nesse prazo aí seja concluído esses trabalhos. Eu tenho mais 3 indicações, senhor presidente. Eu passo direto à mesa. Tem uma indicação aqui que é tão especial quanto as outras. Todas as indicações de Vossa Excelência serão encaminhadas à Sua Excelência, senhor prefeito municipal. Obrigado. Só comentar uma indicação. No último sábado, houve um torneio em Solemar, realizado pela ATES, em homenagem ao senhor Darcy Lopes, onde reuniu vários participantes
em uma competição de dominó e tranca. E lá eles pediram para este vereador apresentar uma indicação ao senhor prefeito para que faça uma homenagem ao seu Darcy, que foi fundador aí do esporte adaptado, do vôlei adaptado, fundador da CBAT, e eles gostariam que no próximo inauguração aí de qualquer polo esportivo, para levar o nome do seu Darcy Lopes. Está sendo feita essa indicação com muito carinho. Obrigado, senhor presidente. Um bom dia a todos e um bom retorno aos seus lares. Isaías Moisés dos Santos. Quero cumprimentar o senhor presidente, aos nobres pares, ao público presente. Senhor presidente, eu tenho um requerimento, onde eu vou ler. Esse requerimento é a respeito do alagamento aqui no bairro da Guilhermina, onde vem judiando dos moradores, onde os moradores têm me procurado e pedindo uma solução, né? Então, vou ler esse requerimento. No bairro Guilhermina, os moradores da rua Ipanema, entre os números 589 e 602, reclamam dos constantes alagamentos que ocorrem há anos, invadindo a calçada e gerando transtorno à população. Depois de muitas reclamações na ouvidoria pelos moradores, no dia 8/1, funcionários da CESURB realizaram vistoria no local e afirmaram que a tubulação é antiga. Além disso, apresenta obstrução por raízes da árvore do tipo ficus, ocasionando entupimento nas redes. Tal espécie é conhecida por suas raízes agressivas que acabam provocando grandes danos às estruturas e tubulações subterrâneas. No entanto, o funcionário alegou que a responsabilidade seria da Secretaria de Meio Ambiente. No dia 15/1, foi realizada a limpeza dos 2 bueiros, sendo que no dia seguinte novamente ocorreu o alagamento. Portanto, é mais que provado que somente a limpeza do bueiro é insuficiente para a solução do problema crônico neste local. Segue as fotos anexas aqui. Faça o exposto, requeiro à mesa na forma regimental, ouvindo o coleno plenário, que seja enviado ofício ao senhor prefeito Alberto Pereira Mourão, que responda aos seguintes questionamentos. 1. Após vistoria no local e detectado o problema real, quais as medidas serão tomadas pelo Executivo referente a esse problema? 2. A Secretaria do Meio Ambiente está ciente dessa análise? 3. Existe a possibilidade de trocar a tubulação, sendo que a mesma é antiga, de acordo com a análise? 4. Se sim, qual o prazo para começar a troca da tubulação? E esse requerimento aqui, realmente tem vídeos até na internet, onde os moradores estão implorando, né? A água ali, quando tem muita chuva, essa água demora a escoar. Então, eles estão pedindo que a prefeitura, né, entre em contato com eles e tente arrumar uma solução para essa situação no bairro da Guilhermina. Em discussão, o requerimento do nobre vereador. A palavra, nobre vereadora Tatiana Toschi Mendes. Isaías, semana passada eu apresentei esse requerimento também, e eu espero que não só seja vista a rua Ipanema, como o bairro todo, né? Nós moramos lá e a gente sabe muito bem a dificuldade que é quando tem enchente. O negócio fica fora do comum. Então, espero que responda o meu requerimento e o seu também. Tá bom, vereador. Obrigado. E continua em discussão, em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como está aprovado o vosso requerimento. E, na realidade, tem muitos lugares que alagam, mas tem locais, né, não só aqui na Guilhermina, mas locais que a água demora muito a escoar. Muitas vezes, né, falam que é a tubulação tudo entupida. Então, isso é requerimento a respeito disso. Um bom dia a todos, Deus abençoe. Fique com Deus. Nobre secretário, prossiga a chamada. Janaína Balares. A palavra, nobre vereadora, vice-presidente dessa casa, doutora Janaína Balares. Bom dia, presidente. Bom dia, mesa diretora, aos pares aqui presentes.
Bom dia especial vai para o coordenador da minha futura casa, o Odair Gonzalez, o coordenador do PL. E aproveitar o ensejo e convidá-los, todos que nos assistem, para participar do ato da minha filiação no dia 16 de março, no Ciam Praia Clube. Vocês que queiram ir, informe na rede social, porque lá é um ambiente privado, eu preciso dar o convite para poder ir. E lá vai vir várias lideranças do partido para nos apoiar. E comunicá-los que o presidente nacional me convidou e me pediu para que fosse pré-candidata a prefeita em Praia Grande. O nosso grupo disse sim, e nós estamos construindo isso, porque cremos que Praia Grande está num rumo bom, muito bom, mas falta assim, um pouquinho mais de amor, mais humanização. Tem um pai que cuidou da cidade durante 28 anos e agora, quem sabe, pode ter uma mãe para cuidar com mais amor. Então é isso, a gente está construindo assim, algo com muito amor, sem fazer uma campanha de ódio, bater em ninguém, que isso é muito feio, né? Uma campanha de discutir opção. Aqui não tem nem situação nem oposição, é opção. Porque esse extremismo radical chega a ser baixaria, de baixo nível. A gente quer construir algo com amor. Aqui só cabe o amor e a paz, tá bom? Bom, a OSAN foi obrigada a fazer uma licitação à prefeitura, porque eu fiz uma denúncia lá atrás do monopólio da OSAN. O Ministério Público ingressou com a ação, graças à minha denúncia, e pediu para a prefeitura fazer uma licitação. E agora, pasmem, as empresas que participaram foram desqualificadas, ninguém entrou com recurso. Me parece que há algo estranho no ar aí. Vamos lá. Senhor presidente, senhores vereadores, há anos essa vereadora denuncia o monopólio da empresa OSAN no serviço funerário de Praia Grande. Desde o final da década de 60, a OSAN é a única funerária a atuar no município. Este monopólio é nocivo aos nossos munícipes, uma vez que no falecimento de um familiar não há opção, seja para buscar preço ou qualidade de serviço, sendo certo que os custos cobrados se mostram acima dos praticados nos municípios vizinhos. Ao longo de 53 anos, os sucessivos governos de Praia Grande não tiveram vontade política de criar um serviço funerário municipal. Os motivos que nos trouxeram a essa situação não merecem discussão agora, mas o monopólio de um serviço essencial, sim. Soubemos extraoficialmente que em meados de 2019 foi realizado o processo licitatório com a finalidade de acabar com esse monopólio e dar oportunidade para os munícipes buscarem qualidade e preços que atendam suas necessidades. Dessa forma, tendo em vista que poucas informações que possuímos não são oficiais e que requer a mesa, depois de ouvido do outro plenário, seja enviado ao ofício ao senhor prefeito, para que responda: 1. Quantas empresas apresentaram propostas para atuar no serviço funerário de Praia Grande? 2. Quais os nomes das empresas concorrentes e quais são os seus respectivos números de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica? 3. Abertas propostas, quantas foram consideradas aptas para atuar no município? 4. Alguma empresa foi considerada inapta? Caso afirmativo, quais foram os motivos? 5. Houve impugnação administrativa ou ajuizamento de ação judicial de algumas empresas concorrentes questionando o processo? Caso afirmativo, qual é a empresa referente e quais as razões? 6. Há alguma previsão de prazo para o encerramento do certame licitatório e, com ele, do monopólio instituído há 5 décadas em Praia Grande? Caso afirmativo, qual a data prevista para emissão da efetiva autorização para instalação das outras funerárias? Sara Emancipatores Oswaldo Toschi, 11 de fevereiro de 2020, vereadora Janaína Balares. Em discussão, o requerimento da nobre vereadora. Em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o vosso requerimento. Obrigada, presidente. Outra coisa, vereador Cadu, você que é o presidente da comissão que investiga o shopping, eu faço uma indicação aqui, verbal, para que imediatamente notifique todos os serviços da prefeitura, do bombeiro, porque se um imóvel aqui que não é agraciado e não é amigo de alguém, tivesse como está o shopping, já estava fechado. Né? Agora estão como um circo ali, ar-condicionado caindo, rato, barata, lagartixa, insetos na comida. Aquilo ali pode pegar fogo. Eu estou dizendo faz tempo. Se acontecer um homicídio, não vai ser culpa dessa casa. A culpa vai ter a prefeitura, que não está fazendo nada. E isso me causa muita estranheza, tá bom, vereador? Use essa indicação e notifique todos os serviços competentes.
Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. Tendo em vista que a Comissão Especial de Vereadores, criada pelo requerimento 476 de 2017, com o objetivo de viabilizar a implantação do plano de carreira, para os servidores municipais em Praia Grande ainda não concluiu os seus trabalhos, requer a mesa que seja ouvido do outro plenário, seja prorrogado por mais 180 dias. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 11 de fevereiro de 2020, vereadora Janaína Balares. Em discussão, requerimento da vereadora. Em votação. Vereador estiver de acordo, permanece que está aprovado o vosso requerimento. Obrigada. A acessibilidade tem sido um tema debatido de maneira recorrente em nossa sociedade, tendo em vista que esta garante a segurança e integridade física de pessoas deficientes ou de mobilidade reduzida, assegurando assim o direito de ir e vir, e ainda usufruir dos mesmos ambientes que uma pessoa que não possui necessidade especial. Um dos grandes problemas que afeta diversos moradores da nossa cidade é o acesso à travessia da Via Expressa Sul. Nos bairros situados após a curva do S, idosos, deficientes e crianças encontram grande dificuldade em realizar essa travessia. As passarelas são perigosas e, dependendo do caso, o deficiente não consegue subir. Dessa forma, que requer a mesa, depois de ouvido do outro plenário, seja enviado ofício ao senhor prefeito para que responda. 1. Existe algum projeto de acessibilidade para que os moradores consigam realizar a travessia? 2. Se sim, qual o prazo para que se inicie? 3. Existe a possibilidade de construção de túneis para realizar a travessia? Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 11 de fevereiro de 2020, vereadora Janaína Balares. Em discussão, requerimento da nova vereadora. Em votação. Vereador estiver de acordo, permaneça como está, aprovado o vosso requerimento. Obrigada. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho sido procurada por moradores que se preocupam com a regularização dos seus imóveis do bairro Ribeirópolis. Sabemos que nossa necessidade necessita urgente de um plano de regularização fundiária para trazer segurança e dignidade. Desta forma, que requer a mesa, depois de ouvido do outro plenário, seja enviado ofício ao senhor prefeito para que responda. 1. Existe projeto de regularização para a rua Couto de Magalhães, no Ribeirópolis? Se sim, qual o prazo? 2. Se não existe o referido projeto, é possível que a administração dê início a essa regularização? Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 11 de fevereiro de 2020, vereadora Janaína Balares. Em discussão, requerimento da vereadora. Em votação, vereador estiver de acordo, permaneça que está aprovado o vosso requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. Diversos munícipes entraram em contato com esta vereadora, tendo em vista que a Praça Horácio de Oliveira Neto, no bairro Guilhermina, não estava com sua fonte interativa funcionando. Segundo eles, a administração havia anunciado a inauguração da referida praça com funcionamento da fonte interativa. No entanto, as crianças ficaram bem desapontadas ao chegarem no local e a atração não estar funcionando. Desta forma, que requer a mesa, depois de ouvido do outro plenário, seja enviado ofício ao senhor prefeito para que responda. Por qual motivo a fonte não está funcionando? 2. Qual o valor total gasto na reforma da referida praça? 3. Solicito o memorial descritivo da obra realizada. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 11 de fevereiro de 2020, vereadora Janaína Balares. Em discussão, requerimento da nova vereadora. Em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneça que está aprovado o vosso requerimento. Obrigada, presidente. Então, agora voltando, que eu já apresentei todos esses trabalhos, já falei do shopping, do transporte público, que, na verdade, temos que ficar com a lupa bem de ouro, já que acaba o contrato esse ano, para poder fazer um contrato decente, que coloque mais ônibus, inclusive, na cidade, que o nosso povo sofre. Voltando a falar agora da filiação, convidando vocês. O partido me fez esse convite, fiquei muito feliz, mas não é só do partido que nasce, uma candidatura tem que nascer no seio da sociedade, né? Que queira isso. E aí, analisando os nomes aí postos, nomes assim que não estão apoiados pela administração, inclusive, vi que tem gente que é do quanto pior melhor, e eu nunca vou ficar apoiando uma política do quanto pior melhor, não dá para falar que Praia Grande nada presta, tudo é ruim, que não é verdade. Praia Grande está no rumo certo, só precisa ter as inversões de prioridades serem corrigidas. Então, não é tudo ruim, porque senão o cara não tem 70% de aprovação, certo? Outros candidatos são aqueles que dormiram com o prefeito, moraram com o prefeito e agora o prefeito não presta. Então, eu não consigo. Como que eu vou dialogar com gente que gospe no prato que come, aí vomita, depois engole o vômito? Não dá. Então, eu acho que a gente tem que ter coerência na vida pública. Saber o porquê a gente está escolhendo trilhar um caminho. Então, meu caminho vai ter diálogo com pessoas do bem, com pessoas que querem paz e com pessoas que querem construir. Porque aqueles do quanto pior, melhor, aqueles que só atacam, não terão eu junto. Eu só quero andar com pessoas do bem e que queiram bem e que façam política com amor e empatia, tá bom? Um bom dia a todos vocês. Nobre secretário, proceda a chamada. João Alves Correia Neto.
Leandro Avelino Rodrigues Cruz. A palavra, o nobre vereador, líder do governo nessa casa, vereador Leandro Avelino. Bom dia, senhor presidente, nobres pares, integrantes das assessorias parlamentar, de imprensa, senhoras e senhores aqui presentes, as pessoas que nos acompanham em casa aí também, sejam todos bem-vindos. Eu, sem demoras, vou começar os trabalhos, senhor presidente. Tenho muitas coisas para resolver aqui. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, requerimento. Tendo em vista que a Comissão Especial de Vereadores, criada pelo requerimento 023/17, para tratar sobre todas as atividades inerentes à utilização da praia e orla do município, ainda não concluiu seus trabalhos, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja prorrogado por mais 180 dias o prazo para apresentação de relatório final. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 11 de fevereiro de 2020, Leandro Avelino, vereador. Em discussão, o requerimento do nobre vereador. Em votação, vereadores estiverem de acordo, permaneçam como está aprovado o vosso requerimento. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, requerimento. Tendo em vista que a Comissão Especial de Vereadores, criada pelo requerimento 108/17, para tratar acerca de possível emplacamento de bicicletas ou outra modalidade de identificação no município, ainda não concluiu seus trabalhos, requer à mesa ouvido plenário, seja prorrogado por mais 180 dias o prazo para apresentação de relatório final. Em discussão, o requerimento do vereador. Em votação, vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, aprovado o vosso requerimento. Eu quero aproveitar também, tem uma indicação aqui que queria fazer um breve comentário. A Prefeitura da Praia Grande, ela tem inovado aí em relação a outros municípios do país. É uma das poucas prefeituras que não possuem uma instituição de ensino médico cadastrada, mas tem o aval do Ministério da Saúde, todas as certificações para poder realizar um programa de residência médica. O programa de residência médica, ele foi muito bem idealizado no sentido de trazer para a cidade uma identificação do profissional médico com o município onde ele atua. Então, se o pensamento é o seguinte, se desde o começo da sua formação nós tivermos a infraestrutura para ele poder desempenhar a contento o seu trabalho na medicina, a gente acredita que vai cria-se aí um vínculo, né, do profissional com a cidade, que desde o começo lhe deu esse suporte para aprender o ofício, e aí a gente possa ter esse profissional mais presente aqui na cidade, porque todo mundo sabe que a presença de médicos, né, o médico é um profissional muito requisitado, alta qualificação, então é assim mesmo. Mas a gente tem um probleminha também, porque se a gente fortalece só a residência, a gente deixa de atender um pouco a questão da experiência, que é tão importante também na atuação do médico, especialmente num pronto-socorro. Não querendo criticar, mas é natural. Todo mundo que está no começo de uma carreira tem ainda algumas dúvidas, precisa de um amparo de alguém que tem um pouco mais de experiência no ofício para poder fazer um bom atendimento à população. Então, é uma indicação, na verdade, ao governo, para que a gente possa pensar na possibilidade de deixar, pelo menos em cada plantão, a gente estima aí que, na média, deveria, né, tem que ter pelo menos 4 médicos plantonistas, que um deles possa ser, pelo menos, com uma experiência de pelo menos 10 anos na medicina. É uma indicação, né, não dá para a gente obrigar, como eu falei, é algo muito difícil, porque o profissional também busca a sua melhor remuneração, é natural, faz parte do mercado de trabalho, mas que a prefeitura pudesse envidar esforços aí para que a gente pudesse ter esse profissional com um pouco mais de experiência atuando ali na linha de frente da nossa saúde aí no nosso dia a dia, que a gente sabe não é fácil, os desafios são grandes, mas a gente precisa de alguma forma tentar encontrar uma solução. Quero também ressaltar que a gente tem aí acompanhado aí nos últimos 3 dias aí, vamos dizer, desde domingo, as chuvas, né? A gente sabe de alguns casos aí bastante delicados que aconteceram na região, especialmente da Curva do S. O Princesa, como sempre menciona aí o vereador Hugo Ribeiro, a questão da falta do canal lá no fundo, que por vezes quando chove muito também prejudica muito, mas
penso que, de um modo geral, se nós compararmos com outras cidades da região que enfrentaram deslizamento de terra e morro e tudo mais, então a gente conseguiu, de um modo geral, até passar bem nessa chuva, né? Não foi 100%, nunca será, mas de um modo geral, se a gente for analisar friamente, e até o shopping, né? Que sempre vira e mexe e dá problema, dessa vez suportou essa chuva aí. A gente sabe que está aí passando por reforma lá, mas pelo menos nesse teste de fogo a gente tem que reconhecer que eles passaram, né? Bom, eu tenho mais um trabalho aqui. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, requerimento. O movimento Vacina Brasil é um conjunto de ações promovidas pelo governo federal durante o ano, instituindo campanhas, calendários e ações de imunizações para doenças que podem ser prevenidas através de vacinas. Neste mês, do dia 10 de fevereiro a 13 de março, a campanha é a vacinação contra o sarampo para pessoas de 5 a 19 anos de idade, sendo que o dia D será feito no dia 15 de fevereiro. Nos últimos anos, houve um aumento no número de casos de sarampo no Brasil, ocasionando óbitos e maior disseminação da doença. O sarampo é causado por um vírus altamente contagioso e 90% das pessoas sem imunidade que compartilham espaços com pessoas contaminadas contraem a doença. Ele é transmitido através do contato com gotículas do nariz, da boca ou da garganta da pessoa infectada, quando ela tosse, espirra e respira. A vacinação é a melhor forma de proteção contra o sarampo, e mesmo depois que a doença já tenha começado a se espalhar, a vacina ainda pode reduzir o número de casos de mortes. A dificuldade está no fato de que pelo menos 95% das pessoas precisam estar imunizadas para prevenir novos surtos. Diante dos fatos apresentados, de forma a aumentar o número de pessoas imunizadas em nosso município, é que requer ao senhor prefeito Alberto Mourão para que nos responda os seguintes questionamentos. 1. Está sendo divulgado este calendário de vacinação junto à população? De que forma? 2. Existem vacinas suficientes para a demanda gerada pela campanha? 3. Todas as USAFAs estarão vacinando durante este mês? Sala Emancipador Oswaldo Toschi, 11 de fevereiro de 2020, Leandro Avelino, vereador. Em discussão, requerimento do novo vereador. Em votação. Vereadores estiverem de acordo, penso que está aprovado o vosso requerimento. Só engrandece. Eu também deixo aqui uma justificativa de um projeto de lei, senhor presidente. Muitas vezes as pessoas podem eventualmente criticar, é um direito, né? Regimental. Dia daquilo outro, mas eu pude apurar e fui em conversas com algumas organizações não governamentais aqui da cidade que militam na causa ambiental. Eu fui indagado por que a Praia Grande não tinha uma data para se comemorar um patrimônio tão importante nosso como é o nosso oceano, né? Nós não temos no registro, a gente tem uma série de datas comemorativas ao longo do ano para esse calendário chamado de calendário ambiental, e não existe uma data específica para o dia do oceano. E o objetivo qual que seria? Informar o público a respeito do impacto das ações humanas sobre o oceano, desenvolver um movimento mundial de cidadãos pelo oceano, mobilizar e reunir a população da nossa cidade em um projeto em favor da gestão sustentável dos oceanos pelo mundo e, claro, celebrar juntos a beleza, a riqueza e essa maravilha que é esse oceano que tantas coisas nos dá, como alimento, turismo, diversão, momentos de alegria. Então, quero registrar aqui, ainda que eventualmente alguém possa criticar, está feita a apresentação e nós vamos colocar ela a plenário para votar. E para finalizar, um requerimento, senhor presidente, de um problema que eu, inclusive, coloco aqui junto as xerox de alguns exemplos, né, de endereços errados na nossa cidade, e aí preparei esse trabalho aqui, vou lê-lo rapidamente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, requerimento. Na nossa infância, um dos primeiros ensinamentos que nos é passado, devido à sua importância, é o reconhecimento da nossa cidade, do nosso bairro e da nossa rua, ou seja, o nosso endereço. Essa informação nos é passada logo na primeira infância e logo despertamos o sentimento de pertencimento àquele local, nos questionando a origem do nome da nossa rua, por exemplo, e preservando a pracinha onde brincamos ou até cuidando dos buracos nas nossas vias. É nesse sentimento que começa a cidadania e a importância de um endereço bem definido
é essencial para que possamos exercê-la. Somente com o conhecimento do nosso logradouro podemos dar a nossa contribuição ao desenvolvimento do município, através do pagamento do nosso IPTU. Podemos exigir serviços públicos de qualidade, como coleta de lixo local, e reivindicar melhorias no nosso bairro. Contudo, muitos moradores da cidade possuem hoje a dificuldade de saber ao certo o seu endereço real, ocasionando diversos transtornos em suas vidas. Muitos são os casos de pessoas com um imóvel registrado no cartório com um endereço e em seu carnê de IPTU constar outro. Se fizermos uma consulta ao cartório de registro de imóveis da cidade, não tenho dúvida de que serão diversos os casos a serem retratados. Os casos mais comuns são de imóveis com numerais alterados, mas já ocorreu de 2 imóveis diferentes estarem com números iguais em cadastros distintos de cada secretaria. Outra situação comum são casas que são localizadas em esquinas, e devido a isso constar um nome de rua em um documento e o nome da rua adjacente em outro. Apurando essa informação nas secretarias da cidade, verificamos que nos imóveis mais novos, de 2010 em diante, este desencontro de informações não ocorre mais, sendo que tanto a Cefim como a CEURB apresentam a mesma nomenclatura e numeral destes casos. Entretanto, os imóveis mais antigos, que são a maioria na cidade, ainda estão passíveis de apresentarem estas discrepâncias. Diante dos fatos apresentados, de forma a corrigir essas informações desencontradas e diminuir os transtornos dos nossos munícipes, requer ao senhor prefeito Alberto Mourão para que nos responda os seguintes questionamentos. 1. Existe algum estudo na prefeitura de quantos imóveis encontram-se nesta situação? 2. Em caso afirmativo, quantos imóveis são e qual a possibilidade de serem feitas as correções dos logradouros somente com a comunicação entre as secretarias? 3. Em caso negativo, qual a possibilidade de uma ação conjunta entre a Cefim e a CEURB para que seja feito tal levantamento e aplicadas as correções pertinentes? Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 11 de fevereiro de 2020, Leandro Avelino, vereador. Em discussão, requerimento do nobre vereador. Em votação, vereadores que estiverem de acordo, permaneçam que está aprovado o vosso requerimento. Obrigado, bom dia a todos. Senhor secretário, prossiga a chamada. Marcelino Santos Gomes. Prossiga a chamada. Marco Antônio de Souza, com a palavra, senhor. A palavra ao nobre vereador Marquinhos. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, senhoras e senhores presentes. O senhor presidente tem algumas indicações, passarei direto à mesa. Todas as indicações de Vossa Excelência são encaminhadas à Sua Excelência, senhor prefeito municipal. Presidente, eu vou ler um requerimento. Às vezes a gente vem aqui, a gente critica. Regimental, vereador. Mas quando a gente tem informações de estudo positivo, a gente também tem que reconhecer. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, requerimento. Em 2019, a Guarda Municipal de Praia Grande realizou mais de 26 mil intervenções em nosso município. Esse número impressiona e demonstra a importância do trabalho realizado pela corporação, considerada referência não apenas na Baixada Santista, mas também no estado de São Paulo. Este vereador, desde o seu primeiro mandato, apresentou trabalhos voltados à Guarda Municipal. E hoje, ver esses números nos enche de orgulho em saber que tais investimentos vêm dando excelentes resultados à população. Desta forma, diante do exposto, é que requer a mesa, ouvindo o colendo plenário, satisfeita todas as formalidades regimentais, que seja enviada a cópia dessa propositura ao prefeito municipal, Dr. Alberto Pereira Mourão, bem como ao secretário de Assuntos de Segurança Pública, Maurício Vieira Izumi, parabenizando por esses números expressivos e significativos, bem como estenda os cumprimentos deste vereador e desta Casa de Lei a todos os guardas civis municipais pelo brilhante trabalho realizado até o presente momento. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 11 de fevereiro de 2020, Marco Antônio de Souza, vereador. Em discussão, requerimento do novo vereador. Vereador, parabéns pelo requerimento. A nossa Guarda Municipal em todo o estado de São Paulo foi a 11ª Guarda mais atuante, que mais apresentou trabalhos. Na Baixada Santista, ela é a líder total. Então, parabéns aí a todo o comando da Guarda, a todos aqueles que compõem
a nossa guarda municipal gloriosa aí, que continuem todos motivados para que continue crescendo cada vez mais essa instituição aí. Parabéns ao senhor pela propositura. Continua em discussão. Só enobrece. Em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o vosso requerimento. Parabéns, vou subscrevê-lo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, requerimento. Em nosso município, possuímos um maravilhoso serviço, muito elogiado, que virou modelo para o governo estadual. Instalar o serviço em diversas outras cidades do estado, este serviço é a nossa creche do idoso. Em 2019, foram 114 idosos e suas famílias que foram beneficiadas por esse serviço. Como funciona? O idoso, ao chegar de manhã na unidade, toma café e depois começa a fazer diversas atividades, como jogos de carta, ginástica, aula de canto, aulas de bordado, tudo respeitando o limite e a vontade de cada um. No almoço, todos se reúnem à mesa para fazer a refeição. Antes de ir embora, no fim da tarde, ainda recebe um lanche. Isso tudo de segunda a sexta-feira. Dessa forma, diante ao exposto, é que requer a mesa, ouvindo o colendo plenário, satisfeita todas as formalidades regimentais, que seja enviada a cópia dessa propositura ao prefeito municipal, doutor Alberto Pereira Mourão, parabenizando-o por esta iniciativa de sua importância para nós idosos, bem como aproveitando a oportunidade para fazer um questionamento. Primeiro, existe projeto para a instalação ou construção de demais creches do idoso em nosso município? Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 11 de fevereiro de 2020, Marco Antônio de Souza, vereador. É um requerimento, senhor presidente. Em discussão, requerimento do nobre vereador. Em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneça que está aprovado esse requerimento. Bom dia a todos. Vereador Natanael Vieira de Oliveira. Com a palavra, nobre vereador, pastor Natanael. Bom dia, presidente, a todos da mesa, vereadoras, vereadores, o público aqui presente, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, a todos os amigos que estão aqui hoje participando dessa sessão, Josias, Simone, Valdeir, Tom, Jairo, Deus abençoe vocês, o companheiro que está acompanhando aí, o Valdeir, João, seja bem-vindo, tá? Deus abençoe aí, vocês estão prestigiando aqui a sessão desse dia. Eu tenho um projeto de lei, senhoras vereadoras, senhores vereadores, presidente, projeto de lei dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais e maternidades prestarem orientações para primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita de recém-nascidos e das outras providências. Eu tenho inúmeras indicações, passo direto à mesa. Projetos de encaminhamento das comissões e todas as indicações de Vossa Excelência serão encaminhadas à Sua Excelência, ao Prefeito Municipal. Nós estamos em um ano eleitoral, um ano de bastante expectação, ansiedade. Quem vai ser o prefeito, quem vai ser os próximos vereadores? Uma coisa é certa, nós devemos torcer para o melhor da nossa cidade. Independente de partido A, partido B, partido C, a nossa cidade até aqui tem sido uma cidade exemplo, não só na Baixada Santista, mas em todo o estado, posso dizer também no Brasil. Já viajei um pouco esse Brasil, e aonde a gente chega, Praia Grande sempre é lembrada. Você é da onde? Eu sou de Praia Grande. Nossa, meu desejo é ir lá passar as férias. Pô, que lugar bacana, que lugar interessante. Poxa vida, você mora num lugar onde eu quero passar as férias. Então, a gente precisa realmente olhar com os bons olhos, né, a nossa cidade, onde a gente mora, e torcer para que os próximos anos sejam melhores do que os anos que se passaram. Faço votos, presidente, que a pessoa que assuma a prefeitura continue fazendo o que o prefeito tem feito até aqui,
e que possa, quem sabe, ser o senhor aí, hein? O senhor tem feito uma grande administração aqui nessa casa, quem sabe o senhor possa continuar aí essa administração em Praia Grande. Faço votos que Deus te abençoe e te ilumine, tá bom? Deus abençoe nosso presidente. E eu quero dizer a todos vocês que eu ia até aqui soltar o pino da granada, mas agora há pouco eu recebi ali já a resposta da nossa administradora, uma das administradoras do hospital, a Fernanda. Então, obrigado, viu, Fernanda, por retornar para esse humilde vereador. Minha gratidão, tá bom? A todos um bom dia, que Deus nos abençoe. Essa semana de vitória para nós aí, tá? Muito obrigado. Senhor secretário, prossiga a chamada. Paulo Emílio de Oliveira. Proceda a chamada, secretário. Roberto Andrade Silva. Declino, secretário. Proceda a chamada, secretário. Rômulo Brasil Rebouças. Com a palavra o nobre vereador Rômulo Brasil. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Público presente. Queria cumprimentar aqui meu amigo pastor Isael. Obrigado pela presença. Ô, vereador Natanael, cadê o pino? Sumiu? Não conseguiu achar o pino da granada? Bom dia. Presidente, tem um requerimento aqui que eu quero ler. Regimental, vereador. E uma moção de repúdio. Vou começar pela moção de repúdio. Este vereador que subscreve apresenta a presente moção de repúdio em nome dos usuários do transporte público contra o reajuste do valor da tarifa de passagem unitária de ônibus, adotada pela Inversão Piracicabana, no município de Praia Grande. Tal manifestação se justifica devido ao aumento de 35 centavos na tarifa de ônibus, que de R$ 4,30 foi para R$ 4,65. Um absurdo, pois esse aumento afeta diretamente a vida dos usuários do transporte público, especialmente dos mais pobres, que usam variavelmente o transporte público para trabalharem, para estudarem e se divertirem, etc. Embora a aviação Piracicabana seja privada, os serviços de transporte públicos são caracterizados como serviços de utilidade pública, cabendo à Prefeitura em regulamentar o sistema de transporte, devendo ela buscar essencialmente o bem-estar da maioria da população diante dos lucros exagerados dessa empresa. Desculpa. Pois a mesma tem acordo de isenção de pagamento de ISS, Imposto sobre Serviço, desde novembro de 2013, na qual fui a favor desde que houvesse o benefício para o usuário de transporte público, na qual citado na ocasião como não aumento da tarifa de ônibus, não haveria a demora na espera de ônibus, os pontos de ônibus em perfeitas condições, como assentos e coberturas, na qual hoje, com o aumento da tarifa de ônibus, só vem a fortalecer o dono das empresas de ônibus. Diante dos fatos, requer a mesa de forma regimental, depois de ouvir no plenário plenário, que seja enviado ofício para o excelentíssimo senhor prefeito Alberto Pereira Mourão, manifestando voto de repúdio deste vereador, dessa Casa de Leis, contra o reajuste do valor da tarifa de ônibus de passagem unitária do transporte público adotado pela aviação Piracicabana no município de Praia Grande. Salve, doutor, dia 11 de fevereiro de 2020, vereador Rômulo Brasil. Será pautado na próxima sessão, nobre vereador. Requerimento. Serviço de Correios é indispensável para qualquer cidadão, pois tem como objetivo o serviço de comunicação social, os serviços postais, que essa é a comunicação que envolve envio e recebimento de documentos, cartas, faturas, encomendas entre um remetente e um destinatário, que podem estar numa mesma cidade ou em lugares muito distantes entre si, promovendo então o acesso pela população. Tendo em vista que Praia Grande tem cerca de 309 mil habitantes, a demanda nos Correios é muito alta, e ter agências de Correios em pontos específicos em nossa cidade é de extrema importância, pois moradores que não precisam se locomover de grande distância para utilizar os serviços dos Correios.
Em nossa cidade, contávamos com 4 agências, sendo uma agência oficial no bairro Boqueirão, uma agência permissionária no bairro Canto do Forte e, por fim, 2 agências de franquias, uma no bairro Ocean e outra no bairro Caiçara. Hoje contamos apenas com 3 agências de Correios, sendo a agência do Correio do Ocean foi fechada e sem ideia de até quando essa situação irá durar. Munícipes que contam com a prestação direta dos serviços, muitas vezes têm de se deslocar para a obtenção de serviços desejados, a unidades mais próximas localizadas no bairro Boqueirão. Ou no bairro Caiçara, na qual acabo sobrecarregando as agências e gerando principalmente a demora nos atendimentos. Diante do exposto, é que requer a mesa, de forma regimental, depois de ouvir no cronograma plenário, seja enviado ofício para que se faça oficializar a alta direção da empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos, em cópias ao excelentíssimo senhor prefeito Alberto Pereira Mourão, solicitação desta Casa de Leis para que nos responda o seguinte questionamento. Primeiro, a previsão de ampliação de rede de atendimento de novas unidades de agências de Correios em nossa cidade, se sim, em quais bairros? 2. Se não, a previsão de reimplantação das agências do bairro Ocean? 3. Qual a especificação do prazo para a implantação das mesmas? 4. Por que não há serviço de recebimento de SEDEX 10 e SEDEX 12 nas unidades dos Correios? Se não, qual a possibilidade para que sejam implantados esses serviços nas agências dos Correios do nosso município? Salvador Tosse, dia 11 de fevereiro de 2020, vereador Romulo Brasil. Em discussão, requerimento do novo vereador. Em votação, vereadores estiverem de acordo, permaneça com a questão, aprovado o vosso requerimento. Então, falando do repúdio contra a aviação Piracicabana, é um absurdo, né? Porque em 2013, eu lembro que o prefeito ele isentou a empresa Piracicabana de pagar ISS, para que a empresa investisse no transporte coletivo do nosso município. A empresa se beneficiou de pagar uma fortuna, eu não sei o valor certo hoje que ela recolhe mensal, mas mesmo assim ela não faz sua parte, ela não retribui para a população de Praia Grande um serviço decente, um transporte coletivo decente. Infelizmente, sempre quem são favorecidos são as empresas que são milionárias. Tá? Temos que parar com isso, de favorecer empresas que levam vantagem em cima da população de Praia Grande. Precisam rever essas situações que não dá mais para a gente aguentar tanta cobrança em cima das pessoas que menos são favorecidas, que é a população. Já não basta o IPTU, que é um dos mais caros do Brasil. A passagem nossa é uma das mais caras do estado de São Paulo. É uma vergonha. Tá? Uma cidade plana, tá? Em relação às cidades de São Paulo, cidades vizinhas. Praia Grande tem uma cidade muito boa, com ruas e avenidas com boa estrutura, mesmo assim a população que paga a conta, infelizmente. Tá? Eu sou contra esse tipo de favorecimento, tá? Para empresas que estão aí cada vez mais milionárias e ficando mais ricas, infelizmente. Agora, sobre o requerimento que eu apresentei do Correio da cidade de Ocean, quem mora naquela região da Ocean, Vila Tupi, Guilhermina, sabe da dificuldade que eu estou falando. Nós temos uma agência na Ocean, foi fechada, e até hoje nós estamos lá sem o Correio. E para piorar, Praia Grande não tem o SEDEX 10 e nem o 12. É uma vergonha, né? Precisa investir nos Correios em Praia Grande, que as pessoas estão reclamando demais e não pode ficar assim, dessa maneira. Tá? Espero que a empresa agora, se ela se manifeste em relação à agência do Correio da cidade de Ocean, que precisa ser aberta o mais rápido possível. Uma boa tarde, presidente. Até a próxima semana. Senhor secretário, prossiga a chamada. Sérgio Luiz Esquiano de Souza. Tatiana Toschi Mendes. A palavra à nova vereadora Tati Toschi. Bom dia a todos. Tem algumas indicações, mas em especial gostaria de estar lendo uma. Essa indicação eu fui procurado pelo Celso. O Celso é uma pessoa que ele tem um profundo conhecimento, a cultura
e a literatura brasileira. E ele me sugeriu uma criação de uma academia de letras. E visto que nós temos aqui o Palácio das Artes, que é um rico prédio, né, que envolve museu, cultura, história da cidade, então fica a dica, né, se possível, nós termos lá uma academia de letras. Indicação. É um anteprojeto, na verdade. Ao longo de sua história, a Praia Grande tem demonstrado que várias pessoas se ocuparam intensamente com as letras, se destacando na formação, produção e difusão de vários valores, entre eles o cultural. Hoje percebemos que essa sadia ocupação com as letras continua sendo parte do cotidiano de muitas pessoas em nosso município, tendo alguns nomes reconhecidos internacionalmente no universo da literatura. Para que essas pessoas possam ocupar um lugar de destaque e que a comunidade possa conhecer e reconhecer a sua importância em função do cultivo de letras, estamos propondo a criação de uma academia de letras municipal em Praia Grande. Essa academia, além de outros aspectos positivos, tem o intuito de promover a cultura da língua portuguesa e da literatura brasileira no município de Praia Grande. A defesa e a conservação do patrimônio histórico e cultural brasileiro e do município. A ética, a cidadania, a democracia e outros valores interligados à cultura e à literatura brasileira no nosso município. Estudos, pesquisas e programas para desenvolver a cultura e a literatura praia-grandense e o seu crescimento no âmbito regional e nacional. Anteprojeto de lei, cria a Academia Praia-Grandense de Letras e dá outras providências. Anteprojeto. Será encaminhado às comissões. Obrigada. Eu acho que todos nós aqui, quando fazemos atendimentos, uma empresa que é muito, assim, que para a gente tentar ajudar, auxiliar, é a Sabesp, né? Então a gente percebe que às vezes vem um aumento na nossa conta e a gente percebe que pode ser como que eles falam, o hidrômetro, né? Que ele tem uma pressão no ar e isso gera um custo a mais. Então, é por isso que eu vou fazer esse requerimento. Durante meus atendimentos no gabinete, a Sabesp é uma das empresas que constantemente o munícipe nos pede auxílio para resolver algum problema. Muitos consumidores questionam o valor nas contas de água, sem de fato consumir. E muitas vezes é isso que deve à pressão do ar na tubulação, fazendo com que o ponteiro do hidrômetro gire mesmo sem água, ou seja, registrando um consumo inexistente. Para solucionar esse problema, em algumas cidades, a concessionária de serviços de água instalou válvulas de retenção de ar, eliminadores de ar, nos hidrômetros de todos os imóveis comerciais e residenciais. Diante do exposto, requer a Excelentíssima Senhora Olívia Pompeu de Mendonça, gerente da Sabesp Praia Grande, para que nos informe. Nosso município já conta com esse sistema? Caso negativo, existe a possibilidade de se instalar essa válvula de retenção de ar nos hidrômetros de Praia Grande? Sala Umaspador Oswaldo Toschi, 11 de fevereiro de 2020, vereadora Tati Toschi. Em discussão, requerimento da vereadora. Em votação. Vereadores estiverem de acordo, perguntas que estão aprovado o vosso requerimento. Obrigada. Outro requerimento. A Lei Estadual número 14.544, de setembro de 2011, institui o programa Rede de Proteção à Mãe Paulista. Esse programa visa garantir um pré-natal adequado e oferecer serviço do planejamento familiar aos pais e ao bebê, passando pela gestação e chegando aos resguardos. Parte das estratégias da Rede de Proteção à Mãe Paulistana, MPSP, é o bilhete único Mãe Paulistana, que pode ser usado nos coletivos do município de São Paulo para que a gestante tenha garantido seu direito de ir às consultas e exames durante o pré-natal e pós-parto. Além desses benefícios, o programa ainda prevê remédios durante toda a gravidez, leito hospitalar para dar à luz, assistência até o primeiro ano de vida do bebê e distribuição gratuita do enxoval às mães participantes do programa. Diante do exposto, requer ao excelentíssimo senhor prefeito Alberto Pereira Mourão para que verifique, junto ao setor competente, nos informe. Nosso município já está adaptado a essa lei estadual? Caso positivo, em qual unidade as grávidas de nossa cidade precisam ir para se cadastrar nesse programa? Caso negativo, por que ainda não estamos fazendo parte do programa Mãe Paulista? Sala Umaspador Oswaldo Toschi, 11 de fevereiro de 2020, vereadora Tati Toschi. Em discussão, requerimento da vereadora. Em votação. Vereadores estiverem de acordo, permaneçam que está aprovado o seu requerimento. Eu acho esse requerimento, quem acompanha as mães sabe da dificuldade que é. Muitas vezes, gravidez que não é programada, né? A maioria das vezes a gente percebe hoje que tem como se programar, porém acontece,
e aí vem a busca de como cuidar dessa criança. E tem aquele... O pós-parto é muito importante, né? Porque se você não tem ali um auxílio, né, um respaldo para essa mãe, muitas vezes ela entra em pânico e pode vir a fazer consequências muito cruéis até a criança, né? Eu montei aqui um requerimento a respeito da Praça Horácio de Oliveira Neto, que é ali na Avenida Guilhermina. Eu dei um pulo até lá, visitei e pontuei algumas situações que eu acho que, para ser uma praça ecológica, sustentável, e para ter também a parte de deficiência, né, dos brinquedos deficientes, eu acho que está pecando muito. Eu montei esse requerimento, mas eu ainda não vou apresentar, porque tem uma dúvida que eu não gosto de apresentar algo que eu coloque e eu não tire essa informação. Mas, então, a semana que vem eu vou apresentar. Eu acho que tem muita coisa que precisa ser modificada nessa praça. Mas a semana que vem eu apresento. Por hoje é só. Obrigada. Senhor secretário, por gentileza, leia a convocação da audiência pública. Comunicado de audiência pública. Senhores vereadores, tenho a esta finalidade de comunicar a vossas excelências que serão realizadas no plenário desta Câmara Municipal as seguintes audiências públicas. Dia 27 de fevereiro, quinta-feira, 15 horas, audiência pública do Executivo Municipal para avaliação das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2019. Dia 17 de fevereiro, segunda-feira, às 15 horas, audiência pública da Secretaria de Saúde para prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre de 2019. Edinaldo dos Santos Passos, presidente. Edinaldo, foi legal. Terminado o expediente dos senhores vereadores, iremos passar à ordem do dia. Senhor secretário, por gentileza, leia o primeiro item da ordem do dia. Requerimento número 5/2020, processo 008/2020, autor Leandro Avelino Rodrigues. Requer que seja enviado ofício ao senhor prefeito Alberto Pereira Mourão para que responda aos questionamentos acerca da aplicação da Lei Complementar número 765, de 14 de dezembro de 2017, que estabeleceu limites, competência e penalidades sobre a produção de ruídos no município. Discussão única, quórum, maioria simples. Abertas as inscrições para a discussão do projeto. Encerradas as inscrições, será colocado em votação. Senhores vereadores, registrem seus votos. Pedro Rômulo, por gentileza, registre o voto de Vossa Excelência. Projeto aprovado por unanimidade. Presidente, questão de ordem. Com a ordem, nobre vereador. A retirada do item 3, por favor. Em votação, o pedido do nobre vereador. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o vosso pedido, nobre vereador. Retirada o item 3 da ordem do dia. Senhor secretário, por gentileza, leia o segundo item da ordem do dia. Veto total, número 9/2019, processo 237/2019, autor, Executivo Municipal. Veto total ao projeto de lei número 81/2019, que institui a Guia de Saúde Pública de Praia Grande e da outras providências. Discussão única, quórum maioria absoluta para rejeição. Leitura do parecer. O Poder Executivo vetou totalmente o referido projeto. Nas razões do veto do Executivo, justificou que tais dispositivos configuram vício de iniciativa por disciplinar ato de competência privativa do Poder Executivo. Ademais, informou que já consta a maioria das informações descritas nas páginas institucionais da Prefeitura.
Isto posto, considerando que o veto é o mecanismo de discordância do Poder Executivo quanto às normas emendadas pelo Legislativo, regularmente previsto no artigo 54, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal, e que o mesmo atende formalmente aos requisitos e prazos legais da sua emissão, esta comissão analisante é de parecer favorável à submissão do veto à elevada deliberação colegiada, cabendo à soberania do plenário discutir o mérito da propositura. Quórum maioria absoluta para a rejeição. Assina Ugolino Alves Ribeiro, Marcelino dos Santos Gomes e Paulo Emílio de Oliveira. Em discussão, o parecer. Em votação. Se estiver de acordo, por isso que está aprovado o parecer. Abertas as inscrições para a discussão do projeto. Encerradas as inscrições, o projeto será colocado em votação. Senhores vereadores, registrem seus votos. Veto aprovado com 10 votos favoráveis e 4 votos contrários. Senhor secretário, leia o próximo item do dia. Projeto de Decreto Legislativo número 2 de 2020, processo 006 de 2020. Autor, Edinaldo dos Santos Passos. Altera a redação do inciso 2 do artigo 1º do Decreto Legislativo número 2 de 12 de 2 de 2014, com a redação que lhe havia dado o Decreto Legislativo número 03 de 17 de 4 de 2018. Discussão única, quórum maioria simples. O projeto encontra-se no âmbito de competência privada do Poder Legislativo, por se tratar de honraria disciplinada através de normativo próprio. A honraria destina-se à concessão de medalha mérito da segurança pública de Praia Grande, a ser concedida aos profissionais que trabalham na segurança pública, juntamente porque desempenham a valorosa atividade de proteger a sociedade que tenham se destacado nessa atividade. A proposta do nobre edil é ampliar o número de medalha aos integrantes da Polícia Militar em função da recente instalação do 45 BPMI de Praia Grande, em vista notável atividade de seus integrantes nas ações da Polícia Militar em nossa cidade. Diante do exposto, essa douta comissão é de parecer favorável à submissão do projeto de decreto legislativo ao colhendo do plenário, a quem caberá discutir o mérito da propositura. Quórum maioria simples. Assino o parecer Ugolino Alves Ribeiro, Marcelino dos Santos Gomes e Paulo Emílio de Oliveira. Em discussão, parecer. Em votação, vereador estiver de acordo, por isso que está aprovado o parecer. Abertas as inscrições para a discussão do projeto. Encerrada as inscrições, a discussão será colocada em votação. Os senhores vereadores registrem seus votos. Vereador Roberto Andrade Silva. Projeto aprovado por unanimidade. Eu quero aproveitar esse momento aqui e parabenizar o autor dessa propositura, que foi o presidente Sérgio Luiz Esquiano de Souza, que com muita sensibilidade criou essa medalha de honra aos nossos heróis de verdade. Aí, parabéns, Serginho. Tá? E nós estamos só agora ampliando essa medalha, porque o quadro de efetivo aumentou, então eu acho que
merecedor da parte de todos, tá? Senhor secretário, por gentileza, leia o próximo item da ordem do dia. Moção número 1 de 2020, processo 09-2020. Autor, Rômulo Brasil Rebouça. Apresenta a moção de aplausos aos agentes de trânsito, agente Aguiar e agente Arthur, por terem salvo a vida de um senhor que se encontrava desacordado devido ao mal súbito. Discussão única, quórum, maioria simples. Abertas as inscrições para a discussão do projeto. Com a palavra, o nobre vereador Rômulo Brasil. Presidente, mais uma vez eu tenho a honra de homenagear uma pessoa que olha para o ser humano como a gente olha para o ser humano, né? Que às vezes as pessoas veem uma pessoa caída no chão lá, ou caída passando mal, e a gente mal olha, né, e finge que não existe. E a gente tem que reconhecer essas pessoas que realmente fazem diferença. E o agente Aguiar, o agente de trânsito, que eu não conhecia de vista, né? A gente está aqui com o vereador da cidade, a gente sabe que as pessoas fazem um trabalho diferenciado. Mas, infelizmente, as pessoas realmente sabem criticar o agente de trânsito. A gente tem que valorizar as pessoas que fazem o bem e não olha quem, né? O agente Aguiar, ele tinha uma pessoa, um senhor, num ponto de ônibus, com mal súbito. E eles perceberam aquele senhor lá caído no ponto de ônibus, foram lá, e prestaram o primeiro socorro, chamaram a ambulância do SAMU e socorreram esse senhor. É um gesto de um ser humano diferente, né? Porque, como eu falei aqui, às vezes a gente só sabe criticar as pessoas, falar mal, sabe? E fazer mal para as pessoas. E fazer o bem, olhar com carinho para um próximo, às vezes poucas pessoas agem dessa maneira. E por isso eu quero dar para você, agente Aguiar, parabéns pela sua atitude, o exemplo de funcionário que você é, que sirva de exemplo para os seus companheiros, a sua atitude, e para nós também, né? E para vocês que estão aqui também para mim. Eu quero também agora, para chamar aqui, para entregar essa homenagem, o agente Aguiar, a sua esposa Regiane, com seus filhinhos Felipe e Fernanda. Em votação. Encerrada a discussão, será colocada em votação. Senhores vereadores, registrem os seus votos. Tem que ver, vereador, tem que ir para votação ainda. O senhor não aprovou ainda. O senhor já quer... O senhor quer homenagear antes de aprovar? Projeto aprovado por unanimidade. Agora sim, vereador. Vereador, estamos na hora do dia, vereador. Não, pode ser, vai. Hoje vamos quebrar o protocolo? Vamos quebrar o protocolo e fazer, mas estamos na hora do dia, tá? Vamos quebrar o protocolo, pode tirar foto, vamos tirar foto aí. Se você começar a quebrar o protocolo, depois... Olha lá atrás, fica ali, ó. Vamos falar de sensibilidade, deixa eu falar.
Senhor secretário, por gentileza, leia o próximo e último item da ordem do dia. Moção número 2 de 2020, processo 010 de 2020. Autor, Rômulo Brasil Rebouça. Apresenta a moção de aplausos aos policiais militares do 2º Batalhão de Ações Especiais da Polícia, 2º BAEP. Primeiro Sargento PM José Luiz Vieira Júnior, Primeiro Sargento PM Vieira, CBPM Anderson Silva de Souza, CBPM de Souza, CBPM Leandro Cavassan Costa, CBPM Cavassan e CBPM Paulo de Oliveira Santos. Cabo PM. Paulo, pelo excelente trabalho que vem sendo realizado na Baixada Santista. Discussão única, quórum, maioria simples. Abertas as inscrições para a discussão do projeto. Encerrada a discussão, será colocada em votação. Senhores vereadores, registrem seus votos. Parabéns, vereador Rômulo. O projeto de Vossa Excelência foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, passaremos à explicação pessoal, onde cada vereador dispõe de 5 minutos. Senhor secretário, por gentileza, proceda a chamada. Alexandre Correia Comim. Carlos Eduardo Barbosa. Dimas Antônio Gonçalves. Edinaldo dos Santos Passos. Declino. Eduardo Pada Soares Jardim. Eduardo Rodrigues Xavier. Ogulino Alves Ribeiro. Isaías Moisés dos Santos. Janaína Balares. João Alves Correia Neto. Leandro Avelino Rodrigues Cruz. Marcelino Santos Gomes. Marco Antônio de Souza, declino. Natanael Vieira de Oliveira. Paulo Emílio de Oliveira. Roberto Andrade Silva, declino. Rômulo Brasil Rebouça. Tati Toschi Mendes. Agradecendo a presença de todos e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Senhoras e senhores, tenham todos um bom dia.